pessoal! Já chegamos em dezembro, estamos próximos do Natal, então eu pensei numa lista de 12 livros para sugestão de presente se você ainda não decidiu comprar, tem amigo secreto chegando, ou então vai mandar para algum parente, para algum amigo. São várias categorias, vários tipos de leitores e espero que algum deles talvez te ajude a achar um presente. A primeira sugestão é para crianças, para jovens. Eu pensei num livro único, para não ter que comprar uma série inteira. E esse aqui é um bem curtinho, bem legal. Amanhã você vai entender, da Rebecca Stead, publicado pela Intrínseca. Tradução de Flávia Souto-Maior. Esse livro aqui, ele é super interessante e curioso, porque é uma menina, uma jovem, pré-adolescente, e ela começa a ver um monte de pistas, receber um monte de informações que não fazem muito sentido, mensagens que parecem vir do futuro, e ela então começa a procurar, ir atrás dessas pistas e tentar descobrir o que está acontecendo, como que conseguem saber tanto sobre a vida dela, e ela e esse grupo de amigos vão então explorar até descobrir o que está acontecendo. Os capítulos são curtinhos, super rápidos, você tem esse mistério, e eu adoro as interações entre os amigos, a família dela. Eu acho super fofo e uma ótima leitura para jovens leitores. Então fica a recomendação desse aqui. Eu pensei outro livro para crianças, só que dessa vez é uma série, é do Felipe Castilho, é um autor brasileiro mesmo. A série é O Legado Folclórico e o primeiro é Ouro, Fogo e Megabytes. Eu li só esse primeiro da série, mas já tem mais outros 2 publicados. E o que eu gosto bastante é que você tem não só personagens que são tirados do folclore brasileiro, então você tem o Boitatá, você tem o Boto Cor-de-Rosa, o Saci, tem todo mundo. Mas também tem uma interação com os jogos, então o personagem principal, ele é um jogador e ele é super bom nisso. E é uma coisa super atual e consegue misturar muito bem essa coisa mais tradicional do folclore com essa coisa mais aventura com jogos e tecnologia. E eu achei super divertido. Eu gosto muito dos personagens e eu, particularmente, sempre fui fã desses personagens folclóricos, seja por ouvir as histórias, né, quando eu era pequeno, também o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então é muito divertido ver como que vai ser interpretado e colocado aqui nessa história. E eu queria ser amigo de todo mundo. Então fica essa recomendação também para jovens leitores. Pensando em leitores que já estão acostumados com, por exemplo, Agatha Christie, esses romances policiais mais clássicos, eu pensei num livro que eu li esse ano que é muito divertido, tem um mistério no meio, mas é um pouquinho diferente, que é sobre os ossos dos mortos, da Olga, sobrenome aqui, que eu não sei pronunciar. E esse foi publicado pela Todavia, aqui no Brasil, eu li em e-book. É um livro bem diferentão, mas ele tem aquele mesmo mistério central, e ele tem como narrador e personagem principal uma velhinha. Tem a mesma vibe da Miss Marple, que é uma das detetives principais da Agatha Christie, que ela vai se metendo nos assuntos da investigação e acaba descobrindo as coisas com o jeitinho de velhinha dela. E essa velhinha tem um pouco essa vibe de ser um pouco excêntrica, ela tem várias considerações filosóficas, ela adora astrologia, ela gosta de poesia, ela conversa com todo mundo na vila dela. O livro se passa na Polônia, a autora é polonesa. E então é uma sugestão para alguém que quer ler uma coisa um pouco diferente, quer explorar um pouco mais, mas que gosta desse tipo de mistério central. Então, sobre os ossos dos mortos. E a autora foi uma ganhadora recente do Prêmio Nobel. Então é legal também porque é uma autora contemporânea que foi premiada. Para quem gosta de ficção científica, eu peguei um clássico que está numa edição muito bonita, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, publicado pela Aleph. A tradução é da Suzana Alexandria. E esse daqui, ele envolve viagem no tempo, que é um tema clássico para ficção científica. E no livro tem essa organização que fica mudando o tempo, então vai pro passado, muda alguma coisa e vê o que aconteceu, e eles ficam alterando a linha temporal toda hora. Então, se você gosta desse tipo de viagem, se você acha que a pessoa é fã de coisas como Doctor Who ou Umbrella Academy e gosta dessas coisas meio doida, meio viagem,
esse daqui parece uma boa sugestão. Eu sei que tem muita gente que nunca explorou ler, não é muito familiarizado com a leitura, e para esse tipo de pessoa eu pensei numa coisa super tranquila, divertida e muito engraçada, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, é publicado pela Companhia das Letras. Eu não li outros livros do Jô Soares, mas eu imagino que eles sejam mais ou menos nessa vibe, que é... Esse aqui especificamente é uma história como se... que imagina o que aconteceria se Sherlock Holmes viesse para o Brasil para resolver o mistério de um violino que foi roubado, um violino super importante. Então, mistura tanto os personagens fictícios dessa história clássica, então Sherlock Holmes e Watson vem pra cá, e tem também personagens históricos, então você tem uma cantora famosa da época, se passa em 1800 bolinha, certo? E é no reinado do Dom Pedro II, então você tem interações com essas figuras históricas brasileiras, e o Sherlock Holmes aqui no Brasil, e é hilário, porque você não esperava esse tipo de encontro, é um choque. Ele toma todo tipo de liberdade possível pra fazer essa história funcionar, e tem um mistério, então você tem a comédia, você tem o ambiente histórico, mas você tem um mistério central também pra ser resolvido numa linguagem super fluida e super engraçada. Então, se você quer se aventurar, está começando agora, a pessoa está começando agora a ler, fica essa indicação. Esse aqui é um que eu sei que tem um público muito grande e muitas pessoas já ouviram falar, mas acreditem porque realmente vale a pena, que é A Troca, da Beth O'Leary. Ele é publicado pela Intrínseca, essa aqui é a edição do Intrínsecos, mas a capinha que saiu agora é essa aqui. Ano passado todo mundo sugeriu Teto para Dois, esse ano muita gente acha que vai sugerir também A Troca, mas acredite, vale a pena. E você fala, é um romance? As pessoas pensam, putz, não é pra mim, eu não tô nem aí pra romance Água com Açúcar. Mas esses romances dessa autora, eles são mais do que um romance Água com Açúcar. Primeiro que eles não são só focados no romance, você tem questões sobre os personagens mais profundas, que ela desenvolve muito bem, e você tem personagens muito legais, muito divertidos. São livros sobre o cotidiano, mas que fica tão mágico, tão interessante, que você não consegue parar de ler. Eu e as minhas irmãs lemos em poucos dias esse livro e adoramos. Esse aqui especificamente, A Troca, é sobre a Lina e a avó dela, a Eileen, e elas trocam de lugar. Então a Lina, ela trabalha em Londres, só que nessa vida de negócios executivos super top que ela tem, que é super agitada, ela precisa de um tempo, tem um burnout e precisa parar por um tempo, então ela vai pra uma cidade do interior da Inglaterra, onde a avózinha dela mora, e a avó vai pra capital, vai pra Londres pra ficar no apartamento dela. Então a Lina tem que se acostumar com um grupo de velhinhos que a avó dela meio que comanda nessa cidade, tem que se virar pra se acostumar com essa nova vida, que tem um ritmo completamente diferente. E a avó dela vai pra Londres pra aloprar, e ela começa a namorar por aí, ela se dá super bem com os amigos dela, e aí mais coisas acontecem. Mas esse grupo de personagens, essas histórias que se conectam, são tão genuínas, são coisas do cotidiano, mas elas são tão interessantes, daquele jeito fofinho em que você gosta de saber fofoca, sabe? Se conhece alguém que gosta de fofoca, gosta de saber sobre a vida das pessoas e quer uma coisa pra cima e que te deixe feliz, mas que não seja superficial, que consiga falar sobre temas pesados, os livros da Beth O'Leary, e especificamente dessa vez A Troca, é o livro pra você, e deem uma chance pra esse livro porque ele realmente vale a pena. Tava pensando num livro para leitores de clássicos que gostam, que não têm medo de calhamaços e querem ler alguma coisa mais desafiadora. E como tem muitos clássicos que já são conhecidos, eu tentei fugir um pouco deles e fui pra literatura oriental, especificamente pra literatura japonesa. E a minha sugestão é esse tijolão, esse box enorme de Musashi, do Eiji Yoshikawa. É publicado pela Estação Liberdade, tem mais de uma edição desse livro. Esse daqui é o box, que tem essa arte super bonita.
e divide o livro em três volumes. Cada um contém algumas partes do livro. E esse livro, ele é muito legal. E é uma grande referência na literatura japonesa, porque ele tem samurai. Ele tem um samurai como personagem principal. E ele tem muitas aventuras, muitas reviravoltas. E tem nesse daqui, né, esse box aqui comemorativo, tem essa revistinha também, que tem artes e outros conteúdos sobre o livro. A tradução é da Leiko Gotoda. E eu comecei a ler esse aqui, mas eu não consegui continuar porque eu tava com outras leituras na época e não dava pra pegar esse livro especificamente. E apesar do tamanho, ele assusta, certo? Porque são 3 volumes. Mas ele é super rápido de ler e ele tem aquela coisa de te envolver de verdade. Esse aqui é a história de samurai, é o samurai que inspirou outros samurais e que deixa esse tipo de personagem histórico tão popular nas histórias que a gente conhece tanto. Então, se você quer essa referência, que é um clássico que tem... que não é parado e que tem coisas diferentes, a minha recomendação é Musashi. Pra você que não tá querendo se arriscar ainda, acha que a pessoa não tá no nível pra ler Musashi ainda, não vai se intimidar demais, eu separei mais 2 clássicos pra quem está começando. E esses daqui é pra quem é noveleiro também. Mais uma vez, se você gosta de reviravoltas, aventuras, dramas, paixões arrebatadoras, vingança e tudo mais, o primeiro que eu tenho pra sugerir é As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas. Esse aqui é a edição da Zahar, a tradução é do Jorge Bastos. E ele intimida um pouco pelo tamanho, mas não se preocupe porque vai super rápido. O Dumas, ele é mestre nessa coisa meio de novela, também era o esquema de folhetim, então você sempre tem reviravoltas e cliffhangers, e é super acessível. Eu li esse ano, foi meu primeiro contato com o autor e eu adorei, quero ler todos. E esse aqui, especificamente Robin Hood, é uma história que todo mundo meio que conhece, mas aqui ele dá uma versão pra essa história do começo ao fim da vida do Robin Hood. Então é legal pra você ter uma referência que não seja só filme e todo mundo conhece, então fica essa indicação. E o outro é também pra quem gosta esse daqui, As Aventuras de Robin Hood é uma novela das 7, eu diria. Você tem a parte de aventura, tem a parte de romance, mas é um pouco mais leve, um pouco mais cômica. Para outros leitores que são noveleiros, mas novela das 9, que querem uma coisa mais pesada, que é aquela vingança, que é altos dramas, eu recomendo Otelo, do Shakespeare. Se você tem medo de ler Shakespeare e não sabe por onde começar, esse foi o primeiro que eu li e eu gostei bastante, porque a história principal, o tema central é sobre ciúmes e tem a coisa da vingança, da paixão, e isso é algo super universal, certo? Nós todos conseguimos entender, é uma coisa que é muito mais próxima pra gente, então fica muito legal. Conta a história do Otelo, que é um general. Ele é casado com a Desdémona, só que tem um conspirador, que é o Iago, que é o subordinado dele, que ele tem inveja do Otelo e ele começa a planejar pra o Otelo achar que a Desdémona está traindo ele. E aí é uma tragédia, né? Infelizmente, mas várias reviravoltas vão acontecer, planos, vingança e etc. E é muito bom, muito bonito. E dê uma chance. Eu li em inglês com muitas notas de ajuda, então eu não consigo indicar uma tradução, mas tem muitas traduções disponíveis. Ache uma que você acha que vai dar certo pra você ou que você tem acesso. Dê uma chance para esse clássico, que também é incrível. Para os fãs de terror, pessoas que gostam do gênero ou pessoas que ainda estão começando no gênero, a minha recomendação é o Hellraiser, do Clive Barker. Esse daqui é curtinho e ele é um clássico do terror também, um clássico contemporâneo. Tem aquele filme dos anos 80 que também é super legal e influenciou muito, inspirou muito o terror, a estética de terror por muito tempo. Fala sobre esse grupo de personagens que
interagem com essa caixa misteriosa que promete acessar os prazeres que não existem nesse mundo. Então, o primeiro personagem que interage com ela, ele quer achar um prazer que não é possível achar de outra forma. E aí ele libera coisas que ele não queria. Essa edição muito bonita, lindíssima, é da Dark Side. A tradução é do Alexandre Calari. E é super rapidinho de ler, gente. Então, você, tanto pra quem já gosta, quanto pra quem não conhece, não dá muito medo, porque senão eu não teria lido, mas é bastante terror mesmo. É terrorzão de morte, sangue, perseguições, monstros, tudo que você quiser tem aqui. Pra quem gosta de super-heróis, poderes, mas quer alguma coisa diferente, tá cansado da mesma história toda vez, a minha recomendação é o livro Vilão, da Vi Schwab. Eu li em inglês e li em e-book. Se você quiser, eu não sei se está disponível agora, mas se você quiser ver desses livros de lançamento, consegue ler em inglês. Ou se você quer ler livros em português, também tem catálogo lá no Scribd. Você tem 60 dias grátis, eu vou deixar o link na descrição. Essa história fala de dois amigos na época de faculdade, o Victor e o Eli. E 10 anos depois, o Victor tá saindo de uma prisão de segurança máxima e ele quer se vingar do Eli. E nós vamos descobrir o que aconteceu 10 anos antes e o que vai acontecer se o Victor vai conseguir a sua vingança ou não. Então, se você gosta de coisas dramáticas, é um livro, tem algumas coisas um pouco violentas e ninguém é bom. Nessa história não tem mocinhos. Você só tem... Todo mundo é algum nível de vilão, por isso o nome. Mas mesmo assim, os personagens são muito legais e eu adoro a história como ela é amarrada. Você vai pegando as informações aos poucos e aí no final você junta todos os pedaços, todas as informações e fica brilhante. Tem personagens muito legais. Eu adoro a Sydney e o Mitchell. E esses dois protagonistas, eles são muito fortes e eles são muito... eles têm essa coisa de super vilão de filme que é incrível. E já tem a continuação aqui no Brasil, que também é muito boa. Então, dê para alguém que gosta desse tipo de história, que gosta de filmes de ação, de coisas com superpoderes, mas quer ver uma coisa diferente, dê para ler Vilão. E por último, uma HQ, uma história em quadrinhos que, ironicamente, eu não li fisicamente. Eu ouvi o audiobook e, sim, tem um audiobook com full cast em inglês no Scribd, então eu ouvi. Mas eu sei que a arte também é super bonitinha, que é Nimona, da Noelle Stevenson. Tem aqui no Brasil, já traduzido, eu vou deixar a capa para vocês verem. E é uma história sobre um vilão, só que dessa vez num cenário de fantasia, então você tem um vilão num castelo. Aparece uma jovem na porta dele querendo ser a ajudante dele. Só que ele não é um vilão malvado e ela não é bem uma ajudante desastrada e inocente. E eles vão se descobrindo e interagindo aos poucos e ninguém é exatamente quem parece ser. É uma história super bonitinha, super rápida e muito fofa de ler. E eu gostei muito desses personagens. Ela dá um quentinho no coração. Então, se você quer uma HQ bonitinha para ler, para dar para as pessoas, fica a recomendação de Nimona. Essas foram as minhas recomendações. Não esqueça de se inscrever e de deixar sua curtida. Se você tem mais recomendação de livro para dar agora na época do Natal, deixa nos comentários para ver mais coisas. E se você quiser me dar algum presente de Natal, eu vou deixar a minha wishlist. Você não é obrigado, mas se você quiser me dar um presente, quem sou eu para recusar presentes? Se Jesus aceitou 3 presentes, eu posso aceitar um livrinho. Então, a minha wishlist dá... Eu não vou por isso. Não, agora deixa. Não, vai que alguém se ofende. Beijos!